Provavelmente você já se viu em você já foi perto da sua casa e achou assim que os preços estavam mais altos. E você se perguntou: por que que às vezes perto de casa as coisas são mais caras do que em outros lugares? Mas hoje eu vou explicar para você o porquê isso acontece. Geralmente, a gente passa perto de vendas perto de casa e sempre imagina e se pergunta o porquê que é mais caro nesses lugares. E eu vou contar uma história breve. Um homem, ele abriu aqui, assim, num bairro, uma vendinha. E ele tinha problema na perna, né? Que ele teve problema para trabalhar durante anos na construção civil, então ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele abriu uma venda para ter um ganha-pão, né? Colocou as gôndolas, tudo bonitinho. Só que ele já trabalhou com venda, essas coisas assim. Então ele sabia como é que vendia, como é que fazia as contas, como é que fazia o fluxo de caixa, como é que não fazia. Então ele já tinha tudo já planejado já na sua cabeça. Só que como ele estava com dor na perna, ele não podia trabalhar de pé toda hora. Então ele chamou a mulher dele e falou: ó, mulher, vamos lá ajudar enquanto eu tô com problema na perna. E nisso, a mulher dele foi ajudar ele. E as amigas dela, do bairro, viram que ela estava lá, falou: ah, então você abriu um negócio agora, então vamos começar a ir lá. Só que as mulheres chegavam lá e pediam desconto para ela em tudo que compravam, que as pessoas compravam lá, as amigas dela, e ela dava. E nisso, a, o balanço, ela marcava lá, né, no caderninho, que é o que todo mundo faz, marca no caderninho e vai. Cada produto que saía, ela marcava lá com desconto. Só que daí, no final do mês, a cada mês, o marido dela começou a achar estranho. Pô, como é que tá chegando essas coisas tão... Por que que tá ficando tão... Não tá batendo o balanço. Ele foi vendo que a mulher dele tava cobrando com mais barato as coisas. Aí ele pegou e falou: não, deixa que agora você vai vender e eu vou cobrar. Aí o marido dela foi lá, começou a cobrar, né? Ele mesmo sentado, só com a perna ainda com um gesso na perna, ele começou a cobrar. Só que daí as amigas dela queria que cobrasse um desconto. Só que o marido dela começou a falar: não, aqui não tem desconto. Aqui o valor é tanto e é tanto que eu vou cobrar. Aí as mulheres começaram a falar: pô, mas sua mulher estava dando desconto. Ele falou: não, mas a minha mulher está fazendo errado. Ela não tem que dar desconto. O preço aqui é esse e pronto, acabou. Algumas mulheres entenderam o lado dele e começaram a concordar com ele. Outras não entenderam e começaram a reclamar, a ponto de muitas falar: ah, eu não volto mais aqui. Ele falou: não tem problema, a porta a porta de fora é a serventia da casa, não tem problema. Não vai ser um vendedor, um comprador a mais ou um comprador a menos que vai fazer diferença para ele. Aí a mulher dele ficou brava com ele, porque as amigas delas estavam lá, né? Só que ele falou: mulher, senta aí que eu vou te explicar como é que funciona. Se nós for vender mais barato para todo mundo, a gente não vai sobreviver. Um produto a mais que ele vender, ele não consegue ele não consegue ter lucro. E uma empresa não tendo lucro, ela quebra. Então ele começou a especificar para ela que ele cobra mais caro para ter uma margem de lucro maior. E a mulher dele mesmo assim não conseguia entender. Ele falou: meu, se eu for vender igual um lojista grande, igual uma venda grande, eu quebro, porque a venda grande, ela consegue ter uma margem de lucro maior. Então se ela tiver um prejuízo, lógico, vai ser maior, mas ela vai ter muito mais ganho, ela tem muito mais recurso para fazer para ter o prejuízo do que uma pessoa normal.
Uma pessoa que tem uma venda pequena, ele conta só com aquilo. Já uma rede grande, ela tem muito aporte financeiro. Então, ela tende a vender um preço mais baixo para poder competir com outras. Já o pequeno não tem como. E outra, tem gente que às vezes reclama, por R$2, R$3 a mais eu vou no mercado. Mas você vai ter que pagar combustível, ou pagar um Uber, ou fazer alguma coisa, né? Sendo que às vezes a venda é mais caro, mas para uma compra pequena às vezes compensa. E isso que ele quis dizer para a mulher dele, que eles têm que trabalhar de acordo com o que eles têm ali bonitinho. Ele já tem tudo esquematizado lá, o que ele tem que fazer, o que ele tem que comprar, vender, por quanto ele tem que vender, qual que vai ser a margem de lucro dele, qual vai ser onde ele vai perder dinheiro, onde ele vai ganhar dinheiro, que produto ele vai ganhar dinheiro, que produto que ele não vai ganhar dinheiro. Então ele faz isso para ter uma noção, para ter sempre o que ele está fazendo. E nisso ele está certo, porque ele já entende do negócio. Porém a mulher dele não entende o que está acontecendo. A mulher dele não entende que cobrando mais caro às vezes, eles vão conseguir sobreviver. E cobrando mais barato, a pessoa não vai conseguir sobreviver. Então, o que eu quis dizer isso com esse tipo de tópico hoje é que a gente fica se perguntando: poxa, por que tal lugar é tão caro? Às vezes você pega uma lojinha de roupa, de qualquer coisa perto da sua casa, é sempre mais caro. Mas quando você se coloca no lugar do lojista, você entende. Da pessoa que tem a loja, da pessoa que tem a sua mercearia, da pessoa que tem qualquer coisa. Você se entende por que a pessoa faz isso. Porque se a pessoa não fizer isso, ela não ganha. E é isso que eu quis dizer. A gente às vezes acha que a pessoa está sendo mercenário. Fulano ali está sendo mercenário por vender mais caro, sendo que é loja de bairro, né? Mas se ele não fizer isso, ele quebra. Ele quebra. Se você abrir uma loja hoje, um negócio próprio na sua casa, e você não conseguir vender um pouquinho mais alto, você vai ter prejuízo. Ou você vai viver sempre no vermelho, sempre, né, tentando ganhar alguma coisa. Então é isso que eu quis dizer. A gente tem que, ao invés de ficar julgando um lojista, qualquer outra coisa perto de casa, assim, uma bar, mercearia, o que for, a gente tem que entender o lado do outro. Então quando você for numa loja, numa mercearia, numa qualquer coisa que tiver perto da sua casa, pense nisso. O porquê que a pessoa vende mais caro. E você, às vezes, vai se surpreender por que a pessoa vende. Não é só por causa de grana. É porque você estando perto do bairro, você elimina locomoção, você elimina ter que gastar dinheiro com combustível, com trazer coisas. Então, isso acontece muito com as pessoas. Então, fica aí a dica. Quando você entrar numa loja e você vê que é mais caro, loja de bairro, ou qualquer outra loja, não importa qual seja a loja, cada um sabe exatamente o que é melhor para o seu negócio. Eu não vou vender algo porque eu quero fazer média com alguém. Não, eu tenho que vender algo que me dê retorno. E isso muita gente não entende. Tal fulano ali vende em casa produto de perfume, essas coisas, mas ele vende mais caro. Lógico, ele tem que vender mais caro. Ele não é um lojista. E qualquer outro negócio que você faça na tua casa, você não é um lojista. Você é um empreendedor individual. E quando você é um empreendedor individual, você tem que dar seus pulos. E nesses pulos você tem que vender. E se você não vende, você não ganha. Então fica aí a dica. Antes de você julgar alguém, pense em como aquela pessoa está fazendo para ganhar dinheiro. Aí você vai entender o porquê aquela pessoa está cobrando mais caro.
Fica aí essa dica.